E eu quero saber a sua opinião sobre o indiciamento da influenciadora Virgínia Deolane e mais vários outros personagens da mídia brasileira, né? Subcelebrities. A senadora, ela que tá popular, tá famosa, Soraya Tronic. Soraya na Fazenda? Brincadeira. Ou se eu fui postar isso no Twitter de brincadeira outro dia. Não, eu não entro mais tanto no Twitter, né? Na época que eu tava entrando. Tão legal. Na época que eu entro, tão legal, né? Eu postei isso de zoeira. Eu falei, Soraya na Fazenda. Pra quê? Que absurdo você falar do assunto sério. Eu falei, gente, o povo não entende mais nem piada hoje em dia. Tá tão chata, né? O povo tá muito chato. A senadora e futura ex-fazenda Soraya Tronic, relatora da CPI das Bets, brincadeira, Sossô, pediu o indiciamento de 16 pessoas entre influenciadores, empresários e representantes de casas de apostas. Na lista proposta pela senadora, Virgínia Fonseca aparece como um dos nomes acusados pelo crime de publicidade enganosa e estelionato. Vixe Maria. Deolane Bezerra também está entre os nomes da lista e é acusada de contravenção penal de jogo de azar e loteria não autorizada. Também pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. O documento deve ser lido ainda nesta terça-feira e votado para aprovação ao longo da semana, tá? Em nota, né, só para explicar, o indiciado ainda não é um réu, Mônica, mas se torna o principal alvo das investigações, tendo contra ele imputado indícios de autoria e materialidade de um crime. Ou seja, tá? Só para contextualizar, né, traduzindo isso para algo mais popular, ela ainda não é ré. Elas, né? Porque tem a doutora Adélia, né, que é advogada também da Deolane, né, entre outras pessoas, né, e representantes de casas de aposta. Ninguém é réu, por enquanto. Mas, né, com esse indiciamento, que vai ser votado lá no Senado, elas podem se tornar ali o alvo principal das investigações, e isso, lógico, que depois pode configurar, caso seja aprovado algum crime, né, um problema gravíssimo e muito sério para elas, Mônica Fonseca. A que ponto chegou? Imagina a Virgínia na cadeia? Virgínia, Deolane e outros, né? Outras, mais de 10 aí, influenciadores também. O bacana, que eu acho, não que eu acho bacana que alguém vá ser preso, enfim, mas que aquela CPI das bets, a própria CPI das bets, a gente está vendo que ela está indo por algum caminho, né? Ela está se desdobrando e ser indiciado, obviamente, não é réu. Quando é réu, é porque tem que responder por algum crime. Como ainda não foi comprovado que elas cometeram esses crimes, então elas não são réus desse processo da CPI das bets. Ser indiciado é ser investigado. Ou seja, quando a justiça pede para a pessoa ser indiciada, aí se pede quebra de sigilo bancário, aí se pede uma série de coisas para que se comprove ou, no caso, se anule essa indiciação. Verdade. Tipo assim, olha, a gente suspeita que o Cairo tá lavando dinheiro. Então, eu tenho aqui esses indícios, né? A justiça apresenta. Eu tenho esses indícios aqui e eu quero investigar o Cairo. Sim. Aí, você ainda não é réu. Você Exato. é indiciado. Exato. Mas a gente vai te investigar para te absolver do tipo assim, olha, realmente o Cairo ele não deve nada, então a gente está liberando ele, ou aí você se torna réu, você vai responder por esses crimes e aí passa para outra fase do processo, onde seu advogado Sim. vai ter que, né, comprovar, te defender, enfim, aí é feita uma defesa. Mas eu acho que assim, quem não deve não teme, né, Cairo? Então se não tem nada, se realmente, né, elas são inocentes, pode ficar de consciência tranquila. Agora, se estão devendo alguma coisa a partir de agora, o bicho pega. Porque agora não é mais só não fica só no achismo. Eu acho que a fulana comprou carro com dinheiro, né, com dinheiro que não foi ganhado de forma justa. Eu acho que não sei o que, a suspeita. Não, agora, a partir do momento que elas são indiciadas, agora vai para uma outra fase da investigação, que é mais séria, mais abrangente e mais aprofundada. Eu acho que é ok, né? Apesar de achar que quem deveria responder mais seriamente, ser levado num caso assim mais aprofundado e até aberto para o público, seria o caso das bets, né? Essas bets que elas representam e que elas divulgam.
Porque se está acontecendo alguma lavagem de dinheiro, esses indícios, né, que a justiça aponta, as bets que deveriam responder. Porque o dinheiro, na verdade, está caindo grosso lá. Tem representantes, né, das bets no indiciamento, né? Sim. Entre os indiciados tem advogados, né, como a doutora Adélia, tem influenciadores e tem alguns representantes, mas eu concordo com você. Eu acho que, assim, é inegável, tá, que os jogos de azar, como é que eu posso dizer, né, teria supostamente que ter uma regulamentação, ou tinha sido divulgado que teríamos uma regulamentação em janeiro de 2025. E, de fato, o governo meio que botou isso em prática, né? As bets tiveram que pagar lá mais de 30 milhões, se eu não me engano, algumas, para poder operar legalmente no Brasil. Isso estipulado pelo próprio governo, né? Enfim, né? Só que tem coisas que são legais, tem coisas que são ilegais, né? Mas, assim, tá mais do que claro que o jogo de azar, ele pode arruinar a vida de muita gente, né? Então é uma discussão muito ampla e aí você também pode participar conosco. Você acha que o jogo de azar, né, as bets, tem que ser totalmente proibidas no Brasil? Você acha que as bets têm que ser parcialmente proibidas? O que é parcialmente? Exemplo, aposta esportiva de futebol, basquete, isso pode. Jogo de azar como tigrinho, aí não, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é cassino online, outra coisa é aposta esportiva, né? Que já existe desde que o mundo é mundo. Por exemplo, Jockey Clube do Rio. Você vai lá, você aposta em cavalo, né? Mega Sena. Você vai em qualquer lotérica, você aposta. Tem coisas que são legais, tem coisas que não são, que são consideradas, né? Como o jogo do bicho, por exemplo, que não é crime, mas é... Esqueci o termo que se usa, né? Contravenção, na verdade, né? É uma contravenção. Então, assim, você é a favor que acabe com todos os jogos, mantenham só alguns, a Mega Sena e aposta de cavalo pode, mas tigrinho não pode? Bota aí pra mim nos comentários a sua opinião, que eu quero saber o que você acha disso tudo. Diga, Mônica. Cairo, só trazendo mais algumas informações sobre ser indiciado, quando uma pessoa é indiciada. Uhum. A pessoa, quando fala assim, indiciar, a justiça indicia, a gente já pensa na prisão da pessoa, né? Mas olha o quão profundo tá? Quando a pessoa ela é indiciada, gente, o sigilo dela pode ser quebrado quando a justiça, sim, indicia alguém. Claro que com situações específicas, né, sob ordem judicial, mas é a partir daí que o buraco fica mais embaixo, que eu falei, né? Pode ser quebra de sigilo bancário, fiscal. Caramba. Tudo que caiu no fisco, sim, se bate com o que está batendo lá nas contas, ou seja, se está devendo imposto ou se está pagando imposto. Telefônico. Eu não conheço fulano. Mas é essa ligação aqui. Uhum. E esse WhatsApp, e esse não sei o quê. Ou correspondências. Por exemplo, só pode ocorrer se houver indícios de atividades ilícitas ou para a defesa de direitos em processos judiciais. Então, assim, é babado, tá? E aí a vida da pessoa fica muito mais exposta, né? Ninguém quer ser indiciado numa CPI, caso seja aprovado, porque vão investigar tudo da sua vida. Revira tudo. E aí, né, não que ninguém, né, mas quem não deve, não teme. Se você não deve, talvez você fique mais tranquilo. Agora, se você fez alguma coisa errada, provavelmente você vai ficar muito mais preocupado.